Neste último vídeo, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns assuntos. Eu vou começar falando sobre seleção de objetos. Quando a gente tem mais de um objeto na cena, nós podemos selecionar eles a partir do botão esquerdo do mouse. Apenas clicar em cima e nós vamos ter selecionado aquele objeto. Uma forma de ver qual objeto que está selecionado, que é bastante interessante também para controle da cena, é observando aqui nessa porção, nessa área da nossa interface, que se chama Outliner. Ele tem uma organização bem parecida ao de explorador de arquivos num sistema operacional, como por exemplo no Windows Explorer. A forma que o Blender organiza os objetos de uma cena é a partir de coleções. Ele tem o que a gente chama de coleção da cena e uma primeira coleção onde já vem com os elementos, aquele cubo inicial, a fontezinha de luz, a câmera. E nesse caso eu adicionei mais 3 cubos, então eles também estão aqui. Se a gente quiser, a gente também pode selecionar a partir do Outliner e com isso a gente tem aí um controle que, dependendo da situação do nosso projeto, pode ser mais interessante. Aqui no Outliner, a gente também pode renomear os nossos objetos, que quando a gente cria, eles têm nomes padrões de acordo com o tipo de ferramenta, de primitiva que a gente utilizou, e à medida que a gente vai replicando, ele vai adicionando automaticamente, né, uma numeração. Muitas vezes, né, depois que a gente editou e trabalhou já nessa forma primitiva, é importante, né, para que a gente consiga lembrar exatamente onde está o nosso objeto, que a gente renomeie de acordo com o que ele significa no momento. Para que a gente consiga renomear qualquer um desses objetos aqui via Outliner, a gente só dá 2 cliquinhos em cima do objeto e renomeia. No caso aqui eu só vou trocar de cube, que está em inglês, para cubo, só para vocês verem. E aí eu dei um Enter, né, para confirmar, e ele ficou renomeado aqui como cubo. Outra coisa que vocês podem fazer, já pensando na organização da cena de vocês, é criar as suas próprias coleções. Clicando aqui na Collection, ou na própria Scene Collection, vou fazer aqui pelo Collection, com o botão direito do mouse New, ele cria já uma nova coleção dentro da Collection. Por isso que eu falei para vocês, como a gente pode fazer de forma hierárquica, uma coleção uma coleção dentro de outra coleção, vocês podem escolher a melhor maneira como gostariam de organizar a cena de vocês. Quiserem renomear, né, também as coleções para facilitar a compreensão do projeto, vocês também podem. Por exemplo, vamos supor que esses 4 cubos sejam partes da navezinha que a gente vai modelar. A gente depois vai entrar em modo de edição durante a aula. Aqui eu não vou entrar, eu vou mostrar só numa questão de selecionar, mas será bem rápido. Mas vamos supor que isso aqui já seja parte, né, da modelagem da nossa nave. E vocês queiram então organizar no projeto de vocês tudo que faça parte da nossa nave. Então vocês podem clicar aqui no Collection, colocar o nome do objeto, né? E aí vocês vão ter essas partes que vocês poderiam carregar para dentro, né, dessa coleção objeto. A gente pode fazer isso simplesmente clicando aqui no Outline na parte e arrastando para cima da coleção que vocês desejam, no caso aqui a da nave, ó, ela ficou então dentro aqui como um sistema hierárquico de arquivo. Também dá para a gente selecionar utilizando o Shift, mais de um objeto, né? E colocar eles todos aqui dentro da nave. E agora sim, a gente tem, né, esses 4 objetos pertencentes à coleção nave que está dentro dessa collection inicial. Assim, a gente fica com os elementos da nossa cena muito mais organizados e o melhor de tudo, no momento que a gente tem as nossas coleções com as partes dos objetos, fica fácil também da gente importar esses nossos objetos em outros projetos que a gente venha utilizar. Então é bem interessante, né, que vocês tentem, dentro do possível, deixar o mais organizadinho possível a cena de vocês. Não é necessário, como eu comentei antes, né, ter esse tipo de organização, mas pensando em futuros projetos
mais complexos, cheios de elementos, ou que vocês ainda queiram reaproveitar esses elementos, por exemplo, em outros projetos, vale bastante a pena dedicar um tempinho organizando aqui a estrutura da cena de vocês no Outline. Bom, eu estava falando sobre seleção, mostrei já aqui que temos como selecionar também mais de um objeto, mas eu mostrei só aqui dentro do Outline. Se vocês quiserem selecionar mais de um objeto na viewport, aqui onde a gente tem a cena, vocês podem, clicando e arrastando, né, vai aparecer inclusive uma janelinha, né, e no momento que vocês soltam, ele vai pegar os objetos que intersecionam com essa janelinha. Se o objeto estiver atrás, ele completamente atrás de outro objeto, ele não vai ser selecionado. Isso é bastante importante a gente tomar esse cuidado. Outra coisa que é importante ainda falar para vocês sobre seleção nesse primeiro momento é que nós podemos selecionar os objetos pressionando a tecla Shift e clicando nos objetos, e eles vão também ser selecionados mais de um. Então é interessante mostrar isso para vocês, porque é um recurso que a gente acaba às vezes usando bastante para, por exemplo, aplicar alguma transformação, algum efeito em mais de um objeto. Bom, por último, eu gostaria de comentar com vocês sobre a seleção durante o momento que a gente estiver modelando, durante o modo de edição de um objeto. Para isso, eu vou mostrar rapidamente, e a gente vai discorrer mais sobre isso durante a aula, sobre os modos. Por padrão, quando a gente inicializa nossa cena, inclusive a gente tem esse cubinho, né? A gente está no modo que a gente chama de Object Mode, ou seja, no modo de objeto, que é o que a gente consegue selecionar e fazer transformações diretamente em todo o objeto. Quando a gente quer, por exemplo, eu gostaria de deixar esse cubo transformar ele, realmente fazer a modelagem, criar novas partes nesse objeto. Então, a gente vem para o Edit Mode. E o Edit Mode, no momento que a gente seleciona um objeto e coloca ele nesse modo de edição, ele vai, né, nesse caso aqui, como o objeto todo já estava selecionado, deixar o objeto todo também com destaque. Rapidamente, a gente ainda vai ver isso na aula com bastante calma, no momento que a gente está no modo de edição, nós podemos trabalhar a nível de primitivas que compõem o objeto. Essas primitivas, elas são os vértices, que são os pontinhos que vocês podem estar vendo aqui sendo selecionados. Esses pontinhos, né, eles têm as coordenadas dele no espaço, que nem a gente já conversou no vídeo passado, né, que a gente trabalha com eixos x, y e z, né, sendo o eixo x usado para largura, o y para profundidade e o z para altura. O z nem sempre aparece, depende muito da posição da câmera, né? E a partir dos vértices, nós criamos conexões para formar os polígonos. A conexão entre dois vértices é o que a gente chama de arestas, né? Em inglês a gente chama de edge. Então, tanto que nós temos depois ferramentas específicas para trabalhar com edge, né? Selecionando elas, fazendo alguns tipos de operações. E no momento que a gente consegue juntar 3 vértices ou mais, né? A partir da ideia de a gente ter um triângulo, a gente tem os polígonos ou faces. No caso aqui do cubinho, nós temos faces com 4 vértices, né? São quadriláteros ou quads, como a gente fala, né? Então, que nem como se fosse um dado, né? A gente tem aqui que o cubo tem 6 faces quadriláteras. A gente pode usar, né, esse tipo de seleção de uma, ou pensando aqui também, pressionando Ctrl ou mais primitivas, né, como por exemplo aqui a gente está trabalhando no modo de face, justamente para fazer transformações e criar os nossos objetos com as formas que a gente gostaria que eles tivessem. Eu vou falar sobre transformações brevemente também aqui para vocês, mas no primeiro momento eu vou fazer essas transformações em modo objeto. Só queria deixar bem claro que essas transformações que eu vou mostrar em modo objeto também podem ser feitos no modo de edição, que é inclusive o que eu vou mostrar para vocês durante a aula.
bem rapidinho, sem ainda explicar que transformação que eu estou fazendo, eu vou selecionar aqui um vértice e vou mostrar, por exemplo, eu aplicando uma transformação de translação, né, movendo esse vértice, e olha só, agora o nosso cubo tem uma forma diferente, nós editamos, nós modelamos esse cubo. Sempre que vocês fizerem algo e não gostarem, a gente pode dar Ctrl Z, né, que é o famoso editar voltar, né, undo. O Blender suporta, eu não lembro por padrão quantos undos que a gente pode fazer, mas ele tem, inclusive é configurável, né, no histórico, se vocês quiserem colocar para ele poder armazenar mais a sequência aí de voltar, né, nas transformações, como outros softwares, né, também possuem. E bom, eu falei de transformações, vou entrar então brevemente nesse assunto, só para preparar um pouquinho já vocês para a aula, tá? E para isso, eu vou apagar os outros cubos, ó, eu vou trocar de novo para o modo objeto, eu estou fazendo aqui pela interface, a gente até pode fazer essa troca entre o Object Mode e o Edit Mode também a partir da teclinha Tab, tá? Maior parte das operações que eu estou fazendo aqui, nós podemos fazer tanto via interface como a partir de atalhos no nosso teclado. Como essa questão dos atalhos, para quem está começando, acaba normalmente sendo muita informação, eu vou tentar mostrar dentro do possível a maior parte, então, dessas operações que nós estaremos fazendo a partir da própria interface do Blender. Em algum momento pode ser que já por eu estar acostumada com algum desses atalhos, eu faça rapidinho pelos atalhos, vou tentar estar sempre avisando vocês, né? Mas pode ser que em algum momento eu acabe me passando e já use os atalhos. Bom, o que eu vou fazer aqui? Já vou aproveitar para mostrar a deleção desses objetos, tá? Vou inclusive então selecionar, ó, com Shift, esses 3 cubinhos que eu não quero mais e apertei a tecla Del, né? Então a gente deletou aqui os nossos objetos. Lembrando que eu estou aqui no modo de edição, não, no modo objeto. Bom, agora eu vou selecionar aqui o nosso cubo e eu vou aplicar algumas transformações em modo objeto mesmo. E o que são as transformações? Aí a gente de novo vai ter que falar um pouquinho da matemática, mas são inclusive coisas cujos termos a gente usa no dia a dia, né? Então vocês vão ver que é bem tranquilo da gente relembrar. Para isso até eu vou colocar, lembrando que eu gosto de utilizar aqui o lado da frente como sendo aqui o menos y, né? Para justamente a gente conseguir ter o x positivo para a direita, o x negativo para a esquerda. Nós vamos ter então o y negativo para frente, o y positivo para trás. E lembrando do eixo z, que ele aparece mais quando a gente está, por exemplo, se eu colocar aqui numa forma de visualização que eu deixo o plano XZ, né, para nós. Inclusive eu não falei disso antes na navegação, mas se a gente clicar aqui nos eixos, ele vai deixar alinhado bem certinho nos planos, né? Inclusive ele troca para o modo de projeção, que seria o ortográfico, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora com vocês, né? Aliás, deixa eu aproveitar que ele está desse modo para também comentar com vocês, como eu falei das unidades, né, na questão do XYZ, e falei também sobre a origem no vídeo passado, né, que seria o 000, que fica bem aqui no centro, né? Deixa eu comentar como é que funcionam as unidades de medida no Blender. Quando a gente está se referindo à computação gráfica, né, numa forma teórica, a gente chama esse sistema de coordenadas, né, cartesianas que a gente está usando aqui, de um sistema de coordenadas de mundo ou de universo, dependendo de onde vocês vão ler, né, vão chamar de, em inglês, em geral é World Coordinates, em português vocês talvez encontrem como sistemas de coordenadas ou de referência de universo também, mas é a mesma coisa nesse contexto. A unidade de medida, então, que a gente vai ter assim para poder, por exemplo, este é um cubo que os lados dele, deixa eu colocar aqui de novo, ocupam 2 unidades. Então ele tem a largura, a altura e a profundidade de 2 unidades. Que unidades são essas? Como eu comentei, na computação gráfica essa unidade não é tão importante, desde que a gente tenha coerência, né, no uso delas durante o nosso projeto.
O Blender, ele faz, né, além dessa questão toda de modelagem, também simulação, algumas simulações físicas, e na própria iluminação é necessário ter algum tipo de parâmetro pensando em unidade mesmo, né, para conseguir fazer os cálculos. Então, ele considera por padrão como se essa unidade, e aí cada célulazinha maior aqui dessa grid, ela representa uma unidade, o Blender considera como metros, certo? Então, se a gente for pensar, a gente está trabalhando com uma cena bem grande, né? Porque esse cubo ele tem 2 metros de largura, 2 metros de altura, 2 metros de profundidade. Isso é muito importante? Na real, não. Porque até a partir das transformações, a qualquer momento a gente pode escalar com o tamanho que nós precisarmos. E se a gente for pensar, como aqui a gente não está preocupado em fazer uma modelagem de produto, pensando numa coisa um pouco mais de engenharia, né, ou de design de produto mesmo, a gente não tem tanto compromisso com a realidade, né? Então, por exemplo, aplicações para cinema, aplicações para jogos em geral, para publicidade, etc., em geral não tem tanta preocupação assim em ter assim a representação com as unidades realistas. Mesmo que a gente modele algo super realista, não necessariamente precisa estar no tamanho real do mundo. Diferente, né, da ideia que eu falei antes ali do design de produto, algo que vai ser depois projetado. Tanto que o Blender não é um software para esse tipo de aplicação, né? Em geral, quando a gente começa a falar de design de produto, acaba se trabalhando ali com softwares do tipo CAD, assim como arquitetura também. Mesmo que possa se usar o Blender em algumas etapas, como por exemplo, para a questão de visualização ou criar uma cena, né, com maior impacto assim visual. Bom, mas voltando aqui, né, então a gente tem essa grid que desde o início ela estava aparecendo, ela aparecia mais no chão, né, quando a gente não está numa das visões ortográficas, e nos ajuda a guiar um pouquinho nessa questão, né, do tamanho da cena e posicionar os objetos, né. E aí, voltando um pouquinho de novo aqui, né, e mostrando que o nosso cubo, então, ele possui, né, essas unidades de mundo, né, que representam o tamanho dele, fica mais fácil a gente entender como que funcionam as transformações. Basicamente, a gente tem as transformações que a gente vê lá em geometria quando trabalha, né, quando estuda isso, seja na escola, né, ou dependendo o curso que vocês fizeram de graduação. As principais transformações, né, e aí aqui eu tô com o meu objeto clicado para mostrar para vocês, são a translação. E aí a translação, apesar do seu nome, né, é basicamente a gente deslocar o nosso objeto nos eixos, né? Deixa eu voltar aqui, dar um Ctrl Z. Normalmente, quando a gente inicia o Blender, né, ele já vem com uma barrinha aqui à esquerda, no modo objeto, que tem essas transformações principais. Se porventura essa barrinha não aparecer para vocês, vocês devem apertar a tecla T. Ó, tanto que agora, como eu apertei, ela sumiu, né? Tanto para aparecer como para desaparecer essa barrinha com as transformações. E aí, com o nosso objeto clicado e com esse terceiro ícone que está escrito Move, né? Que é justamente para transformação de translação, ele vai aparecer, né, a partir do centro, a partir do pivô, do considerado centro do objeto, origem do objeto, que não vou entrar muito agora em detalhes, né? As setinhas apontando para os eixos. No caso aqui, como eu estou na visão ortográfica, a gente está vendo só agora o eixo X e o eixo Z, que é o de altura, né? O X de largura e o Z. E a partir dessas setinhas, se vocês clicarem e arrastarem, vocês podem mudar o objeto de vocês de posição. Ó, então aqui basicamente, né, a gente consegue transladar ele para o lugar que vocês de repente vão querer na cena. E aí aqui é importante, se vocês quiserem manter um alinhamento com a grid, né, para ter mais ou menos uma ideia, né, uma coisa mais proporcional, alguma coisa mais organizadinha. Na arte não precisa tanto se preocupar com isso, né, mas pode ser que algum de vocês tenha um background mais de engenharia, né, e aí já ajuda um pouquinho a vocês compreenderem. Ó, eu dei vários Ctrl Zs para voltar aqui
no nosso centro. E eu vou mostrar a nossa outra transformação, que é super importante, que é a rotação, que é girar também nosso objeto. Quando a gente aciona aqui, então, o rotate, né, ele aparece também, né, relacionado aos 3 eixos, esses círculos, né, que nos permitem fazer, né, girar o nosso objeto em relação ao eixo X, ó, o X aqui é o vermelhinho. Opa, acho que deu meu computador deu um pequeno engasgo aqui, né? Então aqui, ó, estou rotacionando em relação ao eixo X, rotacionar em relação ao eixo de profundidade aqui, ao eixo Z, ou ainda, desculpa, não, o eixo Y, né? Eu chamo a questão da nomenclatura dos eixos, dependendo das ferramentas, às vezes confunde um pouquinho. Eu estou acostumada a usar ferramentas também, além do Blender, mas que consideram um eixo Z, o de profundidade, tá? Por isso é outra coisa que eu vou tentar cuidar para não errar com vocês, tá? E o eixo Z, agora sim, que é o nosso eixo de altura, né? Nós também podemos rotacionar em relação a ele. Então, por exemplo, aqui a gente fez uma rotação composta, né? E tem também esse círculo branco que permite vocês rotacionar livremente, né? Aí, claro, depende de onde tiver, como tiver rotacionado a cena, né? Ele vai permitir vocês com uma certa liberdade estar rotacionando ao longo dos eixos que estiverem, né, em relação à nossa câmera da viewport. Bom, como vocês podem ver, né, ele sempre rotaciona em relação à origem local dele, que quando a gente cria, né, uma primitiva como de cubo, depois a gente vai ver na aula esfera, etc., né, acaba correspondendo ao centro do objeto. E como vocês podem ver, se por exemplo eu aplicar aqui uma translação e depois mandar fazer uma rotação de novo, rotação, sempre vai ser em relação a essa origem, a esse centro do objeto e não do mundo. Isso são algumas questões, inclusive matemáticas, né, que dependendo também a ferramenta, é importante a gente saber como é que a gente trabalha com esse pivô, né, da rotação em si. Por último, né, a gente tem a transformação de escala. E essa escala, né, serve para a gente justamente deixar o nosso objeto maior ou menor nos eixos. Aqui tem algumas questões, né, inclusive o fato de eu ter já modificado muito aqui o meu cubo, né, talvez fique um pouquinho mais difícil de ver. Eu acho que agora, se eu der todos os Ctrl Zs, como eu fiz bastante operações, ele não vai voltar à posição original. Então, o que eu vou fazer aqui é até para mostrar para vocês que a gente também pode ter o controle dessas transformações utilizando essa outra área da nossa interface, onde a gente tem aqui várias ferramentas, né, que permitem a gente manipular o nosso objeto. Algumas delas a gente vai ver durante a aula hoje, outras não vai nem ter como, né. Por padrão, em geral, a ferramenta, né, o tipo de ferramenta que fica selecionada é essa aqui, que é tipo um quadradinho laranja, né, que está escrito Object. E nessa ferramenta aqui, né, caso vocês estejam clicado em outro lugar, daqui a pouco vocês clicaram, então vocês clicam aqui, ele vai mostrar as informações, ó, da posição, ó, location em x, y, z, rotation em x, y, z, né, e scale x, y, z. Né? E aí, nesse caso, quando a gente já fez um monte de bobagem, um monte de transformações, né? Bobagem, eu tava brincando. E a gente quisesse, por exemplo, não, mas eu quero voltar lá o meu cubinho a ficar no centro do mundo, tá muito bagunçado isso que eu fiz. Vocês podem simplesmente zerar tudo de novo. Então, vocês veem que no X, no caso aqui, ele só tá deslocado pro X, né? Ó, ele tá lá na posição 2.8, né? Eu vou colocar aqui em 0, volta a ficar no centro, lembrando que o 0, 0, 0, então é o centro, né, a origem do sistema cartesiano aqui de toda a cena, né, da nossa coordenada de mundo. E as rotações também, aqui as rotações que eu fiz bastante brincadeira, né, então eu vou voltar tudo a 0 de novo. Rotação é dada em graus aqui, tá? Beleza.
Feito isso, eu vou para a escala, né, como mostrei para vocês, e utilizando então aqui, né, a interface, os gizmos da interface, a gente pode fazer a escala num eixo só, por exemplo, uma escala só no X, uma escala só no Z, e com isso a gente vai estar alterando já as proporções, além do tamanho, né, do nosso objeto. Pode deixar ele maior, pode deixar ele menor, né. Agora dá para dar Z de novo, voltar o cubinho, né, Ctrl Z. E no caso aqui, o branco, né, a gente consegue fazer uma escala uniforme nos 3 eixos, tá? Então, nesse caso, acho que é bem interessante, caso vocês não queiram deformar o objeto de vocês. Tudo que a gente fizer de transformação, como eu mostrei, nessa região aqui onde nós temos as ferramentas, a gente pode também editar, se quiser uma coisa muito certinha, né? Dá para colocar manualmente aqui, né, nos fatores de translação, rotação e escala. Essas operações são fundamentais, tanto para que a gente consiga, por exemplo, organizar os objetos de uma cena, né? Por exemplo, eu vou criar, e aqui eu vou apresentar rapidinho mais uma coisa para vocês, que eu nem tinha pensado antes, mas eu vou duplicar o meu objeto, tá? E aí, vou duplicar aqui livremente, tá? E aí, para a gente duplicar o objeto, a gente usa o comando Shift D e arrastamos, ó, criei um outro cubinho, né? Inclusive, se a gente quiser usar as visões ortográficas, ajudam a gente a, por exemplo, deixar alinhado, no caso, com um dos eixos, né? No caso aqui ficou no eixo X, Z, não, XY, desculpa, e não, XZ, falei certo. Como eu falei para vocês, eu tô acostumada ali o Y, Z estarem invertidos nas ferramentas de programação que eu uso, então sempre com o Blender, por mais que eu já esteja 2 anos usando, às vezes ele gera um pouquinho de confusão para mim na nomenclatura, né, da profundidade e da altura. E aí, né, o que eu queria comentar com vocês é que se a gente tem vários objetos e vocês querem posicionar eles na cena, né, então a gente acaba usando essas transformações, posicionar, orientar eles, né, mudar o tamanho, a gente usa então a translação, a rotação e a escala nos nossos eixos. Tem como a gente fazer essas operações também via teclado, mas eu vou deixar para mostrar isso para vocês na aula, né? Minha sugestão é que, se vocês estão com um tempinho livre, eu acho talvez um pouco difícil em função do tempo já, mas se vocês quiserem, né, fazer essa ideia de já ir aplicando ali, pega uma cena, inicia uma cena que já vai iniciar com o cubo e aplicar algumas dessas transformações, já vai ajudar bastante. Só para finalizar, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho comprido, né? Queria só ressaltar o que eu falei antes no início do vídeo, que é a ideia de que vocês vão usar essas transformações até mesmo no modo de edição. Então, por exemplo, se vocês estiverem no modo de edição, né, e vocês querem mover o vértice, no caso aqui, né, no caso aqui a gente está trabalhando no modo vértice, vocês podem também, ó, mover nos eixos, usando ali a interface que nem eu mostrei para vocês. É bem parecido, a gente tem mais operações quando está no modo edição, mas ainda assim, né, as transformações de translação, rotação e escala, né, funcionam igualmente nas primitivas. O vídeo ficou um pouco longo, eu sei, mas eu acho que, pensando assim numa introdução para quem quiser já vir um pouquinho preparado para a aula, eu acho que isso tá bacana, até para depois, né, da aula, de repente, vocês quiserem continuar estudando, né, fica esses videozinhos aí para informação inicial aí, para começar a mexer no Blender, tá bom? Espero ver vocês nas aulas. Até mais!